Olá meus queridos, Felipe Cardoso, de volta com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br. A gente vai aprender hoje a trabalhar com Flash. A gente vai fazer uma introdução interessante aí para um site, ou então para um banner, uma apresentação, enfim. Vai ser uma imagem dos incríveis com um efeito de borda, tá? E um efeito de borda surgindo, né? E um fading também. Então é bastante interessante. Então, Flash aqui, CS3, está aberto, tá? A gente tem aqui o palco. Nós temos aqui esses quadros aqui, que são chamados de frames, né? Cada quadro desse aqui é um frame, e cada frame desse representa um segundo, ou seja, se eu fizer uma animação do frame 1 até o frame 15, essa animação ela vai ter aproximadamente 15 segundos, e é chamado essa velocidade de FPS, ou frame por segundo, ou frame per second, né? Que, em inglês. Então, cada movimento da nossa animação vai ocupar um quadro desse, ok? A gente já tem aqui, eu vou fechar aqui o documento para vocês verem, criar um documento novo aqui. Eu tenho aqui já uma animação, uma prévia que eu fiz aqui, tá? Para a gente poder ganhar um tempinho. Bom, abri aqui o documento, ele me dá aqui o layer, que isso aqui são os layers, a parte do layer. A gente tem aqui o layer 1, vamos colocar aqui layer IMG, que vai ser a layer onde a gente vai colocar a nossa imagem dos incríveis. Aqui embaixo eu tenho aqui insert layer, ele vai criar aqui layer 2, vou colocar aqui borda, que vai ser a borda. Eu fiz duas imagens, ou melhor, eu trabalhei duas imagens no Fireworks. Uma imagem, na verdade, que foi a imagem dos incríveis, eu tirei o fundo e fiz uma borda dessa imagem com a Pen Tool, coloquei 4 pixels a borda e salvei tanto a imagem quanto a borda com fundo transparente e como PNG. Tá? Só você colocar lá fundo transparente, salvar como PNG. Tá? E a gente vai trabalhar com essas duas imagens. Eu vou pegar primeiro aqui a imagem, né? Não vou pegar a borda, não, vou pegar a imagem. Vou selecionar aqui a layer IMG e vou dar um Ctrl R para a gente poder importar a imagem aqui. E a gente tem aqui as duas imagens, tá vendo? Eu salvei aqui borda.png e salvei aqui a imagem dos incríveis. Como a gente está na layer imagem, vamos pegar aqui a imagem, ok? E a gente vai modificar aqui a dimensão do palco. A gente tem essa imagem 9.3 por 7.3. Vamos colocar então. Opa, esse tamanho não. A gente tem aqui 9373, eu estou ficando doido. 9373 XY, ok? É a posição do documento, do arquivo aqui. O tamanho dele é 354 por 214. Agora sim. E vamos modificar agora aqui o X e o Y. Vou colocar 0 e 0 para ele poder ficar certinho lá. Então aqui a gente já tem nossa imagem. Agora a gente vai aqui para o layer borda, aqui em cima. Vamos dar Ctrl R novamente. Vamos importá-lo. Pronto, ele já foi ali. Agora, por que a borda está sobre a imagem? Porque o layer borda está aqui no guia Layers, está por cima. Se eu colocar a borda para baixo, ele vai para baixo, ok? A gente pode aqui, na layer borda, ajustar aqui certinho. Pronto. E o que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui esse olhinho e esse cadeado. Se eu clicar no olho, eu vou ocultar todos os arquivos, os layers, né? Todo o documento do layer, todo o arquivo do layer. Se eu clicar aqui no cadeadinho, eu não consigo fazer nada com os objetos de cada layer, não consigo mover. Isso é usado para você não modificar, mover nenhum documento aí, fazer alguma alteração que possa prejudicar a animação. Então a gente vai vir aqui e vai trabalhar com a borda. Vamos ocultar aqui a imagem e trancar para não trabalhar, não fazer nada errado. Com a borda selecionada, a gente vai dar um Ctrl B e Ctrl B novamente para poder transformar esse documento aqui, esse arquivo, em primitivo, tá? Para a gente poder fazer as modificações aqui, como apagar, por exemplo. E o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui borda, na minha layer, eu tenho aqui um frame, né? Um quadro-chave. Se eu quiser criar um outro quadro-chave, é só eu selecionar o primeiro frame aqui e dar um F6. Criei um quadro-chave novo. E eu vou criando um quadro-chave até o 15, por exemplo. Tá? No primeiro quadro-chave, a gente vai pegar aqui a borrachinha aqui, ó. Vou dar aqui um Ctrl+. Agora certo. Bom, pegar aqui a borrachinha aqui.
e vou apagar todo a minha borda e deixar só um pedacinho lá da borda. Só esse pedacinho aqui. Como é que eu consigo passar de um quadro-chave para outro? Só você apertar aqui maior que, menor que, tá vendo? Lá em cima você pode ver aqui, ó, que ele vem andando aqui os quadros-chaves. E aí eu vou apagando aqui cada pedacinho, ó. No quadro-chave 1 tá assim, no quadro-chave 2 eu posso já organizar aqui, ó, para apagar e deixar um pedaço maior. É como se a borda estivesse surgindo, né? Como se estivesse desenhando. No quadro-chave 3 vou apagar aqui um pedacinho já menor e vou deixar um pedaço maior. É meio trabalhoso, mas o resultado fica legal. Então, no quadro-chave, sempre passando menor que, maior que, para poder ver aqui tudo certinho. Então, ó, agora eu já sei que eu vou ter que apagar isso aqui. E esse processo você vai fazendo até o final, tá? Vai apagando pontinho a pontinho. Aí o seu efeito vai ficar assim, ó. Vou dar um enter aqui para vocês verem. Tá vendo? Cada frame ele vai aparecendo. Isso aqui é o efeito que a gente fez apenas apagando. E agora a gente vai trabalhar com a imagem. Por quê? A gente tem imagem aqui. Agora eu vou ocultar a borda e trancar a borda. E aqui eu vou dar um F8 para poder transformar, converter essa imagem em símbolo, em gráfico. Ok. E ele aqui embaixo me dá o color. Eu vou selecionar alfa. E o alfa eu vou colocar aqui 0. Vou pegar aqui meu quadro-chave. Vou apagar esse quadro-chave aqui. E eu tenho aqui meu primeiro quadro-chave. E vou arrastar ele. Como é que eu faço para poder arrastar o quadro-chave todo? Selecionei ele. Quando eu colocar a seta do mouse, ele vai fazer... na pontinha da seta do mouse, ele vai criar um bloquinho. Então, você sabe que você pode arrastar ele. E vou colocar aqui. Então, quando a minha animação da borda estiver nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a minha imagem vai começar a aparecer. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui no último frame da borda lá em cima, mas no quadro-chave aqui de baixo, vou apertar F6. Então, ele criou um outro quadro-chave, ok? Quadro-chave aqui, quadro-chave aqui. No último quadro-chave aqui, eu vou pegar aqui o meu alfa e vou colocar para 100, ou seja, ele vai surgir. Com Shift pressionado, selecionei o quadro-chave, esse primeiro quadro-chave aqui, selecionei o outro, ele vai dar essa seleção em todos. Botão direito e essa primeira opção aqui, criar interpolação de movimento. E ele vai criar uma setinha lá, ok? E agora a gente vai dar um Ctrl Enter para ver como é que funciona a nossa animação. Opa, um erro aqui, vamos corrigir, tá. Agora sim, Ctrl Enter. E aí está aí nossa animação.